Olá, eu sou a Mônica Dias Batista, estou aqui para apresentar a minha pesquisa chamada Hospitalidade e Saberes Locais nos Festivais Gastronômicos de Minas Gerais. Eu sou mestra recém-formada no programa de pós-graduação em Hospitalidade da Universidade Anhembi Morumbi, que fica em São Paulo, no Brasil, e fui orientanda da professora doutora Sênia Regina Bastos. O tema da minha pesquisa é Hospitalidade e Saberes Locais nos Festivais Gastronômicos de Minas Gerais. E o problema dessa pesquisa é compreender como os aspectos culturais influenciam as relações de hospitalidade de festivais gastronômicos associados aos saberes locais em Minas Gerais a partir da perspectiva de seus organizadores e expositores. Como objetivo geral, essa pesquisa deseja compreender como os aspectos culturais influenciam as relações de hospitalidade de festivais gastronômicos associados aos saberes locais em Minas Gerais a partir da perspectiva de seus organizadores e expositores. E esse objetivo geral desdobra-se em 4 objetivos específicos. O primeiro deles é compreender como a extroversão dos saberes locais originam festivais gastronômicos. O segundo é identificar os aspectos culturais locais que influenciam o planejamento, a organização e a produção desses eventos. O terceiro objetivo específico é compreender as relações de hospitalidade a partir da perspectiva dos organizadores e expositores dos festivais gastronômicos investigados e, por fim, discutir a influência dos aspectos culturais nas relações de hospitalidade entre diferentes atores desses festivais. Como procedimentos metodológicos, essa pesquisa é uma pesquisa de abordagem qualitativa e os procedimentos técnicos utilizados foram pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. E como técnica para obtenção e coleta dos dados, eu realizei entrevistas com roteiros semi-estruturados. A partir de agora eu apresento um quadro que traz algumas informações importantes sobre esses 2 festivais gastronômicos que foram selecionados, a Festa do Queijo do Cerro e o Festival da Quitanda de Congonhas. O principal motivo pelo qual eu selecionei esses 2 festivais gastronômicos de Minas Gerais para serem estudados é que são 2 festas que possuem ofícios de seus produtos que já são patrimonializados, como é o caso do queijo da região do Cerro, né, o ofício do queijo, o ofício da produção, o ofício do queijo mineiro, e o Festival da Quitanda de Congonhas, porque a quitanda, o ofício das quitandeiras de Congonhas e região também está em processo de patrimonialização. Então esse trabalho ele uniu gastronomia, hospitalidade e patrimonialização. A primeira edição da Festa do Queijo aconteceu em 1987, então no ano passado, em 2021, ela completou 34 anos, e o Festival da Quitanda de Congonhas, no ano passado, completou 20 anos. A primeira edição foi no ano de 2001. A origem da Festa do Queijo, segundo um dos entrevistados, é que o queijo ele já tinha uma visibilidade no âmbito rural, mas foi tomando forma cada vez mais a ponto de virar um festival. Antigamente, essa festa no município do Cerro era a antiga Festa do Cavalo. E o Festival de Quitanda em Congonhas surgiu pela valorização do ofício e estímulo ao orgulho dos moradores da região. Como eu comentei, a Festa do Queijo do Cerro já tem o seu ofício patrimonializado no IPHAN em 2008, que é o órgão nacional, e no IEFA de Minas Gerais, que é o órgão estadual, em 2002. E a quitanda, o ofício da quitanda, está em andamento desde 2013. Como atrações, a Festa do Queijo possui exposição e concursos dos queijos da região, artistas locais e bolerata. A bolerata é uma apresentação da orquestra da cidade em que os músicos sobem até as sacadas dos casarões antigos no centro da cidade e tocam suas músicas para as pessoas que não ficam em suas casas, elas vão para o meio da praça, então acontece aí uma inversão de localização. E no Festival da Quitanda existe uma noite de caldos e violas que antecede o fim de semana, o domingo de fato em que acontece o festival. Existem artistas locais e de renome nacional, alguns concursos e cenários. Eles chamam de cenários algumas áreas em que são montadas para trazer uma melhor experiência para os visitantes. Falando agora no geral sobre a organização e sobre a perspectiva dos organizadores, eles entendem que a Festa do Queijo do Cerro ela é uma devolutiva para os moradores da região como forma de prestigiá-los e trazendo também sempre oferta de cursos e palestras voltadas para a formação desses produtores. Não há uma intenção de transformar essa festa num grande evento, por isso que também não há
convidados de fora da região, principalmente convidados de musicais e bandas e duplas. Para os visitantes, as atividades se concentram praticamente na degustação de todos os queijos, e os organizadores consideram que o poder público e os outros órgãos envolvidos na organização do evento possuem uma boa relação com os expositores. Já sobre o Festival da Quitanda de Congonhas, esse festival ele tem como foco atrair visitantes para a cidade, além de prestigiar as quitandeiras, né? Os organizadores entendem que a cidade de Congonhas é uma cidade que, embora ela faça parte da região de cidades históricas de Minas Gerais, não é uma cidade que tem um público tão alto, tão ativo quanto outras cidades vizinhas. Então a ideia é de fato trazer mais visitantes para a cidade. Eles afirmam que esse festival movimenta o calendário da região desde quando foi criado, impacta positivamente o turismo e considera também que o poder público possui uma boa relação com os expositores. Agora, a organização sob a perspectiva dos expositores. Os expositores da Festa do Queijo do Cerro, eles informam que existe uma boa relação com o poder público, entendem que a festa é importante para a preservação do ofício, gostam de participar, mas em função do trabalho nas fazendas, eles não conseguem se ausentar das queijarias por muito tempo e ficar aí 2, 3 dias participando do festival, né? Como eles mesmos falam, a natureza não espera, né? Então as vacas continuam dando leite, a ordenha tem que ser feita, o queijo tem que ser produzido e por causa disso são muitos produtores pequenos que não podem se ausentar muito das queijarias. Já no Festival de Quitanda de Congonhas, os expositores possuem também uma boa relação com o poder público e o sucesso do festival é atrelado à parceria que existe entre a prefeitura e as quitandeiras, que são produtoras de quitanda. Caso não saibam o que é uma quitanda, quitandas são docinhos, biscoitinhos, bocadinhos que são servidos nos cafés da tarde em Minas Gerais e são muito, muito comuns, principalmente nessa região de Congonhas e municípios ao redor. Existe uma crítica por parte dos expositores sobre a ausência de ter um local para venda dessas quitandas, desses produtos durante todos os meses do ano. Existe um foco, uma preocupação muito grande para a exposição durante o festival, mas nos outros meses do ano não tem um local propício para isso. Bom, agora sobre os procedimentos técnicos, foi feito um levantamento bibliográfico em que foram utilizadas bases como a Cielo, a EBSCO, o Google Acadêmico, entre outras, e as buscas pautaram-se nos termos hospitalidade, festival gastronômico no singular ou festivais gastronômicos no plural, Minas Gerais, alimentação e patrimônio. E para a pesquisa documental foram feitas consultas aos sites das prefeituras das cidades de Congonha, de Cerro e do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPHAN. A técnica para obtenção e coleta dos dados foi feita com a realização de entrevistas com 3 grupos diferentes, utilizando-se roteiros semi-estruturados. Os grupos foram compostos por organizadores dos festivais, 2 entrevistados, um de cada cidade, produtores e expositores dessas iguarias, então conversei ao todo foram 5 entrevistados, entre eles produtores de queijo e produtoras de quitandas e profissionais técnicos, ou seja, são profissionais especialistas que tratam tanto de patrimônio, quanto de alimentação, quanto de festivais gastronômicos, para trazer uma visão mais não envolvida, digamos assim, uma visão que não fosse totalmente envolvida com esses temas, nem com esses festivais, mas que também pudessem colaborar com as entrevistas. Na sequência, como procedimentos técnicos, foi realizada a técnica para tratamento e análise de dados, que é definida por Bardan e compreende as 3 fases. Na primeira foi feita uma pré-análise, uma leitura flutuante, busquei a repetição de palavras dentro das entrevistas, com isso foi montado um quadro com frases exatas e pontos chaves e unidades de significado. No segundo momento foi feita a exploração de todo esse material com a construção dos indicadores, utilizando já a análise de contexto, que são as falas dos entrevistados, e para aí eu utilizei o software MaxQDA e o Excel, e por fim o tratamento dos dados por meio da sistematização das significações, e aí sim foi realizada a análise interpretativa. E essas então foram as 5 categorias de análises definidas nessa pesquisa. Foram 2 dimensões. Na dimensão de hospitalidade, as categorias foram acolhimento, sociabilidade e experiência.
E na dimensão de patrimônio, as categorias foram referência cultural e transmissão do saber. No quadro ao lado tem um referencial teórico, né, os principais autores e autoras que eu utilizei para essa pesquisa, e vale aqui informar que durante a análise de categorias, algumas delas se misturavam, né? É difícil falar de experiência sem falar de sociabilidade quando a gente trata de hospitalidade, e também não dá para falar exclusivamente de referência cultural sem trazer informações de transmissão do saber quando a gente fala de patrimônio, por exemplo. Então, essas categorias elas foram subdivididas mais por uma questão didática do que por uma questão de fato necessária, já que elas se cruzam, né? Elas se misturam quase que o tempo todo. Aqui eu trago o meu referencial teórico, ele foi dividido em 5 grandes grupos, né? O primeiro é o grupo de hospitalidade, que eu trago Camargo, Gottman, Bueno, Pitt Rivers, Van Gennep e Binet Montandon. O segundo bloco, também tratando de hospitalidade, eu falo sobre os espaços de hospitalidade, ou seja, os espaços em que a hospitalidade acontece. E aí eu trouxe Lugosi, Grinover, Bueno, Batista e Jimenez. O bloco que trata de alimentação e cozinha mineira tem Contreras e Gracia, Montanari, Carneiro, Jimenez, Doria, Abdala, Cascudo, Frieiro e Menezes. O bloco de patrimônio cultural eu busco muitos documentos no IFAM e trago também Bonomo, Campos, Fonseca e Polan. E por fim, sobre os festivais gastronômicos, eu trago Fonseca, Campos, Mascarenhas, Santana e Jacques. Bom, agora os resultados dessa pesquisa, dessa análise. Eu trago aqui como primeiro resultado que o domínio dos ofícios associados aos saberes locais e os aspectos culturais, eles influenciam diretamente as relações de hospitalidade entre os organizadores e os produtores e deles com os visitantes. Esses são aspectos indutores na definição das características hospitaleiras. Um outro resultado é que a valorização dos aspectos culturais e a salvaguarda do patrimônio imaterial, no caso aqui o ofício, né, especialmente por meio da transmissão de saberes, influenciam o planejamento, a organização e a produção desses eventos, que cumprem seu papel principal, que é promover o conhecimento sobre a manifestação cultural local. Um outro resultado é que tanto os organizadores quanto os expositores dos 2 festivais relatam a existência de relações de hospitalidade e de parceria, visto que são grupos simbióticos, ou seja, um grupo depende do outro. O poder público conta com a participação e o envolvimento dos expositores, que também são produtores, para a realização e o esperado sucesso dos festivais, e eles também dependem do apoio do poder público e de mais instituições envolvidas desde o planejamento, a divulgação e também na realização desses eventos. E por fim, os aspectos culturais, como as características hospitaleiras regionais, além do domínio de seus ofícios associados aos saberes culturais, eles influenciam diretamente as relações de hospitalidade entre os grupos frequentadores dos festivais. Isso quer dizer que, à medida que os organizadores e produtores mantêm uma relação harmoniosa e que seja refletida para os visitantes se sentem bem recebidos nos festivais, colaborando com a perpetuação tanto do ofício quanto do evento. E como conclusão, os 2 ofícios apresentam elementos da gastronomia de valores comercial e cultural reconhecidos. O ofício do queijo já tem um conhecimento que possui equivalência internacional. Os nossos queijos aqui no Brasil já são considerados queijos de primeira linha, né? Queijos de altíssima qualidade, de altíssimo nível, participando de competições internacionais e trazendo muitos prêmios aqui para o Brasil, enquanto a quitanda, por ser uma produção mais acessível, ela também apresenta características culturais, mas o seu saber está mais generalizado e não é tão valorizado ainda quanto o ofício do queijo. Então, de fato, existe a necessidade de um local para trazer visibilidade para o ofício durante o ano todo. Como contribuições dessa pesquisa para o campo de estudos da hospitalidade, a abordagem trata das relações de hospitalidade em 2 festivais gastronômicos mineiros, e essas iguarias possuem relação direta com a patrimonialização dos seus ofícios. Por fim, vai ser elaborado um roteiro a ser disponibilizado para as secretarias de cultura e eventos das 2 cidades, com as contribuições, principalmente no que tange às relações de hospitalidade. Houve uma limitação da pesquisa, né, por ser uma pesquisa exploratória e qualitativa, não podemos generalizar os dados, e também a pandemia de Covid-19 impossibilitou a realização presencial dos eventos, já que esse mestrado, essa pesquisa foi realizada durante os anos de 2020 e 2021.
Aqui estão as referências bibliográficas que eu utilizei. E eu finalizo com uma frase de um queijeiro, de um produtor queijeiro que disse em uma das últimas, no finalzinho de uma das entrevistas em que eu realizei com ele, ele disse que em volta de um queijo se conta uma história o dia inteiro. E essa frase, ela finaliza com chave de ouro a apresentação da minha pesquisa, que trata de hospitalidade, de patrimônio e de alimentação. Eu agradeço e fico muito feliz em poder participar deste evento, contribuindo com o meu estudo. Muito obrigada.